Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo este vídeo. Estou fazendo essa live, eu nem divulguei essa live aqui por causa que é apenas um vídeo, né? Como o Instagram está sabotando, agora há pouco tive que parar a gravação e começar de novo, né? Então, como o Instagram está sabotando, digamos assim, boicotando, né, os vídeos com períodos de tempo um pouco mais de 15 segundos, digamos assim, né? Então, só nos resta aí fazer um vídeo em forma de live, né, para ficar gravado aí e deixar algumas informações. Então, eu coloquei uma caixinha para as pessoas me perguntarem e questionarem algumas coisas que eu já tenho colocado nas lives e para que fosse um pouco melhor esclarecido ou algumas dúvidas que ficou das lives, enfim. Mas basicamente, né? Então, eu anotei as perguntas aqui e você pode ir, depois que esse vídeo estiver gravado, você pode me mandar mensagem também. Vou tentar responder todas as perguntas, aquelas que não foram respondidas, enfim. Mas basicamente as perguntas, elas ficaram em torno da espiritualidade, né? Então isso que é o mais surpreendente, porque a gente fala tanto em história da humanidade, a gente fala tanto em extraterrestres, e o que surpreende ainda é as pessoas perguntarem sobre a espiritualidade, né? Então, pelo menos para mim, né, que é uma surpresa ter bastante perguntas nesse entorno de espiritualidade. Mas a espiritualidade ela é muito abrangente, ela abrange muitas questões, né? Não é só a espiritualidade, ela tem a ver com o corpo físico, mental, o próprio espiritual, emocional. Então ela tem várias, digamos, segmentos aí que pode se trazer a espiritualidade também para uma maior compreensão, né? Então, boa noite, Dalva. Era para ser um vídeo, eu não divulguei. Eu não divulguei porque é uma live de respostas, né, das perguntas, mas fiquem bem à vontade se tiver perguntas aí. Então, algumas questões que vieram das pessoas para mim, e eu gosto de falar sobre espiritualidade, eu gosto de falar de todos os assuntos, como eu já mencionei muitas vezes, já andei por várias filosofias aí, então aprendi, boa noite, aprendi muito com isso. Então, pegar das filosofias um pouco e aplicar no dia a dia. Então, você vai aprender com a espiritualidade se você colocar em prática. Se você não praticar, você nunca vai entender a espiritualidade em si, porque ela é muito abrangente. Então não dá para dizer a espiritualidade é isso ou é aquilo. Existem vários segmentos aí quando se fala em espiritualidade, certo? Então, espero que não seja muito longa esse vídeo, essa live aqui, porque tem várias questões mesmo, porque quando se fala nesse assunto, então existem, por exemplo, os níveis de consciência, me perguntaram sobre os níveis de consciência, me perguntaram sobre as frequências, né, a espiritualidade em si, sobre as obsessões. Então, como eu faço para treinar, né? As perguntas vieram também sobre os médiums ativos e passivos e também os captadores, né? Então também veio perguntas aí, né, que eu tive que anotar aqui. Eu selecionei algumas, né? Como desenvolver a percepção, né? E se a pessoa vai ver espíritos quando ela começar a se desenvolver. Então eu acho engraçado isso, né? A pessoa se preocupa num treinamento, ela está se preocupando se ela vai ver espíritos ou não. Mas é engraçada a pergunta, mas tudo bem. Ah, mas é uma ótima pergunta, uma excelente pergunta aí que talvez aí venha a esclarecer para muitas pessoas que não tem nada a ver um treinamento onde você leva frequência, leva vibração, não tem nada a ver com o mundo astral, tem a ver com o mundo dimensional. E a gente vai entender sobre isso, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui também, que teve aqui. Ah, o que que eu utilizo? Bom, aí eu vou usar minha modéstia, né? O que que eu utilizo para ficar bonito e saudável? Por isso que eu não repostei as perguntas, né? Porque eu fiquei até com vergonha agora. Mas enfim, depois a gente vai explicar também sobre como ficar mais bonito e saudável também, né? E expandir a mente, tá? Isso é o mais interessante.
Então, teve mais outras perguntas, mas ficou em torno é, desse conjunto aí, né, de informações onde envolve a espiritualidade, né? Então, vamos lá. Para a pessoa que me perguntou sobre os níveis de consciência, né? Então, o próprio Mestre Jesus Cristo, né, nos falou que na casa do meu pai existem várias moradas, né? Então, só aí já dá para entender um pouquinho o que ele quer dizer isso. Dá para entender por um nível consciencial, nível de consciências, e também dá para entender por níveis de moradas realmente, de mundos, digamos assim, que cada mundo existe na sua frequência. Primeiro, a gente entende, nós de Dharkina entendemos que são anéis do sistema Terra, né? Então, os anéis do sistema Terra, para quem estuda isso e entende sobre isso, vai entender de uma forma diferente de quem estuda sobre planetas, sobre outros mundos, outras dimensões, por exemplo, né? Então, nós temos aí primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e não sei quantas dimensões aí, porque a partir da terceira, quarta, quinta dimensão começa a ser muito empírico isso, né? Muito mais mental do que físico, muito mais energia do que físico, né? O físico em si é a terceira dimensão. Partiu da terceira dimensão, onde é a dimensão de criação, né, para as outras dimensões, nós somos o alicerce das outras dimensões onde nós criamos. Nós temos a energia telúrica, né, para criar aquilo que os nossos objetivos, aquilo que a gente almeja. A gente cria também as coisas negativas, porque na terceira dimensão, como é tudo mais denso, então a energia, ela é mais densa, então ela se torna a matéria, a energia densa, certo? Então nós vamos criar a partir da terceira dimensão. Nós vamos emanar nossos pensamentos, os nossos sentimentos, toda a nossa energia, e a gente vai criar a partir da terceira dimensão. Quarta, quinta dimensão já começa a se falar mais em energia sutil, energia diferenciada, certo? Então, como Jesus Cristo falou que na casa do meu pai existem várias moradas, muitas moradas, então, nossa, boa noite para quem está chegando. Eu não divulguei, estava falando agora há pouco, eu não divulguei essa live, porque era mais para responder perguntas mesmo. Então, geralmente eu trago uma polaridade oposta para fazer as lives, porque entendemos que a polaridade masculina e feminina, ela entra, um equilibra o outro, digamos assim. Então, por isso que eu convido geralmente mulheres para vir fazer lives, porque é uma polaridade oposta, o masculino e o feminino. Então isso é bem interessante. Não que eu não vá convidar homens também para vir fazer live também, né? Porque nós, homens também, nós existe o lado feminino também, a polaridade feminina, né? Então a gente precisa entender essas coisas aí. Mas vamos lá. Voltando para as questões de moradas. Então nós podemos entender que na nossa consciência nós temos vários níveis de consciência. Ou seja, nós temos vários níveis de morada, certo? Nós temos aí as consciências em baixas frequências, em médias frequências, em altas frequências. As moradas dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, do subconsciente e também do consciente, podemos resumir como um prédio, um edifício, que existem várias moradas. Lá no primeiro andar existe o vizinho chato, o vizinho super negativo, aquele vizinho que não diz bom dia, não diz nada para ninguém e ainda entra nos grupos para reclamar. Então podemos dizer que lá na primeira morada existe esse vizinho. No segundo andar existe outro vizinho que é mais colaborador e tal, mas é mais na dele, mais tranquilão. Na terceira morada existe, né? No terceiro andar existe o outro vizinho que tem o ego enorme, digamos assim, aquele vizinho que quer ocupar a academia num certo horário, que a academia é só dele, né? E aí a gente vai indo, dentro da nossa consciência existem essas moradas que podemos chamar de níveis de consciência em níveis de frequência também. Por exemplo, vamos lá, níveis de consciência. Quando a pessoa entra em depressão, ela está num nível de consciência, ou seja, dentro de uma das moradas. Quando ela está num estado alegre, ela está num nível de consciência, em outro apartamento, em outro andar, digamos assim, da sua própria consciência. Então, tudo isso se resume
num grande mundo interno nosso, né? Esses níveis de consciência. Também temos os níveis de consciência, né, que são os níveis do eu do futuro. Temos aí a quarta dimensão, quinta dimensão, que existem também as nossas consciências nesses mundos paralelos, digamos assim, que muitos dizem que acessam pela meditação, outros acessam de outras formas, outros acessam quando tem digamos assim, um impacto emocional muito forte, né? Sei lá, ganhou um prêmio. Digamos que a pessoa eleva seu nível de consciência porque ela entra num estado de alegria, uma vibração totalmente diferente, e isso eleva a consciência dela, porque ela está realmente dentro daquilo que ela almeja, ou seja, ela está na frequência divina, digamos assim, na alegria, na abundância, na prosperidade. Ela está num nível de consciência. Agora, imagine só essa mesma pessoa perdendo todo o dinheiro dela. Estou falando do lado financeiro aqui porque é onde mais pega nas pessoas, né? Então, quando ela perde todo esse dinheiro, digamos assim, ela baixa a frequência dela, ela volta lá para o vizinho do primeiro andar e ela está em outro nível de consciência, dentro de si mesma. Olha que interessante isso. E aí a pergunta esses níveis de consciência, como é que eu posso perceber? Exatamente, através da Kundalini também, o índio está falando que através da Kundalini se tem acesso a esses níveis de consciência, mas são consciências bem superiores, né? São consciências sutis, digamos assim, aonde nós podemos dizer que nós acessamos os nossos akáshicos, né? Que numa linguagem do Reiki e tal existe isso, e nós podemos dizer que podemos acessar, né, as nossas memórias cósmicas através do trabalho da Kundalini. Então é bem interessante, não é só a questão sexual, né? A Kundalini, apesar dela ter essa força de criação, ela tem essa força para impulsionar a pessoa, que através do chakra básico, na energia telúrica, né? Você pode trazer a Kundalini para o seu terceiro olho e também atingir esses níveis maiores de consciência, porque você eleva a tua frequência, eleva a tua vibração, certo? Então, quando a pessoa perde esse dinheiro, ela entra num nível de consciência muito baixo, aonde ela começa a sentir os efeitos desse nível de consciência, aonde consciências do passado que vibram no passado dela, vamos falar aqui em outras existências, em outras vidas. Para quem acredita, ótimo. Para quem não acredita, precisa se aprofundar mais em outras filosofias, principalmente a budista também, que traz muito desse conceito de vidas passadas, certo? Não é só o espiritismo que traz isso, outras filosofias também. Então ela acessou esse nível de consciência lá de uma existência dela, aonde ela também perdeu dinheiro, ou ela ou fez mau uso desse dinheiro, e ela está acessando, ou seja, ela baixou. Já estou explicando duas perguntas aqui em uma só. Então ela acessou esse nível de consciência lá do passado dela, certo? E isso começou a vibrar nela, nesse estado de consciência dela atual. O que acontece? Quando isso começa a vibrar, quando começa a sincronizar essas frequências do medo, da culpa, de outras coisas também que possam surgir, outras emoções que possam surgir, medo, culpa, raiva, ódio, vamos falar tudo que for negativo aqui, nesses estados de consciência. Então ela começa a entrelaçar essas frequências e ela não consegue sair dali enquanto ela não pegar o elevador e vir para o segundo andar. Ou seja, ela está lá. E agora ela está, além dela estar se sentindo assim, ela acessou uma outra existência dela, onde ela fez mau uso desse dinheiro que ela ganhou. Por isso que ela perdeu tão rápido. Olha que interessante isso. Então, pela culpa, pelo medo, fez ela perder esse dinheiro rapidamente. Não é porque a pessoa é gastona, isso e aquilo, ela quer se livrar. Existe um estado de consciência nela que quer se livrar daquele montante que ela ganhou. E aí o que acontece? Aí começa a vibrar, vir pensamentos, e esses pensamentos começam a trazer sentimentos. Os sentimentos começam a criar um novo mundo dessa pessoa. O novo mundo dela vai ser representado por tristeza,
vai ser representado por danos na própria saúde física e psíquica, ou seja, a imunidade dela vai baixar. Você olha que interessante isso. Apenas conectando com uma outra frequência, uma outra vibração lá do passado dela. Olha que interessante isso. Né? Sempre digo que 99% é científico isso, 99% da nossa vida é guiada pelo inconsciente. Isso é científico. Então, só que eles não explicam isso, né? Porque separaram a ciência da espiritualidade. Para quê? Para fazer toda a dominação do ser humano. O ser humano realmente não entender e também entrar no conceito de tomar remédio, remédio, remédio nunca melhora, né? Mas então, aí ela começa a vibrar nessa frequência e começa a vir todos aqueles sentimentos de culpa nela. E ela vai baixando cada vez mais a frequência dela, cada vez mais baixando a frequência dela. E aí começa a entrar em outros níveis de frequências mais baixas ainda, que é o que? Nível de pensamentos suicidas. Porque aonde ela começa a acessar o nível de culpa, vergonha, outras coisas de frequências baixas, outros sentimentos de frequências baixas, ela começa realmente a pensar em sumir desse mundo, sair desse mundo. Eu já ouvi pessoas com depressão dizer assim: nossa, eu queria sumir desse mundo, eu queria sair desse mundo. Ou seja, a carga é tão grande, a responsabilidade é tão grande nas costas dela, porque ela está numa frequência baixa, e além dela estar numa frequência baixa, além das perdas que ela teve, tanto na saúde psíquica, quanto na saúde mental, quanto na saúde espiritual também, ela começa a sincronizar. Sincronizou tudo isso e ela trouxe mais carga lá do passado. Vocês acham que realmente é fácil de segurar as cargas do passado, mais as cargas do presente? Não é fácil. Por isso que a gente tem que cuidar muito com a nossa frequência, a nossa vibração. Então aí nós estamos no estado de consciência o mais baixo possível, aonde a gente quando começa a dizer assim, a pessoa está no fundo do poço. E eu costumo dizer que às vezes o fundo do poço não é o fim da vida. Às vezes o fundo do poço é apenas uma opção que a pessoa teve para olhar para si mesmo, para que nível de no estado de consciência onde ela está, para elevar o nível de consciência dela. Porque geralmente a gente vê as pessoas onde estiverem em depressão, que elas retornam do fundo do poço uma outra pessoa, totalmente diferente. Aquelas que expandem a sua consciência. Porque no fundo do poço você acha vários culpados. Você começa a culpar as pessoas, começa a culpar um monte de coisas, menos assumir a responsabilidade. Porque o nível de consciência está tão baixo que você não tem clareza mental. Falando em clareza mental, o que vai acontecer? Quando a pessoa ela expandir a consciência dela lá no estado profundo, digamos assim, lá no fundo do poço, vai acontecer o quê? Ou ela realmente vai se tirar a vida dela, porque já aconteceu isso. Eu passei por isso e eu tive uma expansão de consciência muito maior, então eu falo com isso com propriedade. Então, eu estive lá. E aí, eu vou falar de mim então, quando eu estive lá nesse estado de consciência muito baixo, eu entendi algumas coisas já. Eu já buscava algumas coisas nesse sentido de expansão de consciência. Então eu olhei para tudo aquilo, olhei para o espelho e eu disse para mim mesmo, eu sou muito maior do que isso e eu vou superar isso. Quando eu falei essas palavras, eu comecei a pegar o elevador. Comecei a pegar o elevador, apertei no segundo andar, eu subi para aquele outro vizinho lá que começa a cumprimentar as pessoas, e aí fui indo, peguei outro elevador, fui para o terceiro andar, fui expandindo mais a consciência, entendendo os meus sentimentos, da onde vinham os meus sentimentos, de onde vinha e de quem eram esses sentimentos, se era meu, se era dessa existência, ou estava vibrando de uma outra existência. Então, como desenvolver a autopercepção? A autopercepção, geralmente, ela se dá quando a pessoa está no fundo do poço e ela começa a sair. Muitas pessoas precisam de muita ajuda e de muita compreensão para sair do fundo do poço. Muitas pessoas, elas conseguem, num estado de consciência que ela esteja buscando, ela consegue sair desse estado de consciência e levar
a sua frequência, a sua vibração automaticamente, digamos assim, porque ela tem uma força muito grande dentro dela, já desenvolvida dentro dela. Muitas pessoas entram na questão da depressão, no fundo do poço, nesse estado de consciência bem baixo, e não conseguem sair dali. Então, essas sim, elas precisam de ajuda, e muitas vezes elas não são vistas. Essas pessoas, elas não avisam, elas não falam. Ninguém sabia que eu estava com depressão, porque eu ria. Eu sempre fui uma pessoa alegre. E isso era automático para mim. Eu segurar os meus problemas, olhar para os meus problemas eu mesmo e tentar resolvê-los sem estar incomodando as pessoas. Na minha cabeça era incomodar, mas no momento eu precisava de ajuda, tanto que eu fui buscar ajuda para isso, né? Onde eu fiz as terapias de captação psíquica, enfim, para entender o que aconteceu no passado, para mim conseguir resolver e superar esses problemas do presente, né? Tirar essas culpas, tirar essas cargas de cima de mim. Então é bem interessante. Esse é um estado de vida mais baixo, um estado de vida que eu chamo, porque vem do budismo, isso, os 10 estados de vida, mas é um nível de consciência mais baixo, é um nível de vibração muito baixo. Assim como uma pessoa que tem aquele apego ao dinheiro, que ela só pensa no dinheiro, ou seja, ela tem muito medo da perda. Ela também, apesar dela pode ter um montante muito grande de dinheiro, mas ela está vibrando no medo. E uma hora ou outra, essa pessoa ela vai perder todo esse montante de dinheiro. Porque a frequência dela, a vibração dela, está lá no fundo do poço também. Inconscientemente, ela está vibrando esse medo. É um outro estado de consciência, um outro patamar. Já vamos subindo o degrau, pegando o elevador, subindo. Então nós vamos entrando em outros estados de consciência. Por isso que eu digo, como Jesus falou, nós temos muitas moradas. Ou seja, na casa do meu pai existem muitas moradas. As moradas aqui dentro e as moradas fora, que são os mundos paralelos. Para quem, enfim, não acredita muito nesses mundos paralelos, eu digo assim, experimente treinar, experimente olhar realmente para a energia que circula em você, experimente se conectar a essa energia, e eu tenho certeza que você vai começar a interagir com outras realidades paralelas. Você vai começar a receber informações diferenciadas, você vai começar a olhar para a vida de uma forma diferente, né? Que realmente nós temos o medo da morte, mas nós queremos superar essa morte, né? Que é como Cristo falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, só nessa fala dele já dá para entender que nós estamos numa roda de samsara. E eu ouvi uma live bem bacana do Rafael Hungria, inclusive ele tem um canal no YouTube e ele tem várias lives lá que é muito bacana, e ele falou exatamente dessa roda de samsara aí que eu acho que vocês vão adorar. Enfim. Mas enfim. Então, subindo os níveis de consciência, nós vamos entrar num estado de alegria, ou seja, aquele estado de consciência onde eu vou estar bem, eu vou estar alegre, vou estar insatisfeito, mas eu vou estar com algumas carências do ego supridas. O estado de alegria que eu estou com uma nova pessoa, eu consegui já juntar um montante de dinheiro, estou alegre, eu ganhei um aumento de salário, eu, sei lá, investi um pouco de dinheiro e esse dinheiro começou a render também, entende? Então, a gente sempre larga essas, digamos assim, essas falas na área financeira, porque é o que nos move, é a nossa sobrevivência. E precisa entender que o dinheiro, ele é uma frequência e ele está dentro da frequência da alegria, ele está dentro dessa frequência bem superior, certo? Então, aí nós começamos a subir o estado de frequência, nível de consciência, e começamos a entrar no nível de consciência de prosperar. Só que daí, nesse estado de consciência da alegria, nós vamos, se a gente não tiver uma consciência expandida, nós vamos se tornar egoístas. O que é o egoísta? Que eu estou bem e eu não preciso olhar para quem está precisando, porque agora eu estou bem. Certo? Mas lembre-se, é um estado de alegria, é um nível de consciência na alegria. Então não significa que a vida está resolvida, não significa que vai ser para sempre assim, porque as frequências oscilam e os níveis de consciências também oscilam.
Eu não vou ser sempre ter um estado de consciência dessa maneira que eu estou falando aqui, porque muitas vezes eu posso entrar num nível de frequência, num outro problema, numa outra área da minha vida, e meu nível de consciência, ele vir de novo pro primeiro andar ali, naquele vizinho chato lá. Então, o estado de alerta ele é constante, o treinamento ele é constante. Pensamentos, sentimentos, tudo é constante, o treinamento constante. Então, o nível de consciência da alegria, ele deve se ter um grande alerta nesse estado aí. Porque é onde o ego vai começar a atuar, nesse estado de alegria. Que é onde eu estou bem, eu estou ótimo, eu quero estar assim, eu sou assim, enfim, mas isso na parte do ego. A pessoa está. Boa noite, Valério. A pessoa está falando isso internamente na parte do ego. Porque você. Porque a pessoa. Ela mudou um passo para a direita ou para a esquerda, ela está naquela linha bamba. Ela mudou um pouquinho para a esquerda, ela vai cair no extremismo, no estado de alegria, certo? Hoje se utiliza muito, né, uma coisa muito interessante que eu não sei de onde é que tiraram isso, né, que é a positividade tóxica. Eu nunca vi isso, eu nunca vi uma pessoa positiva ser tóxica. Uma pessoa positiva é tóxica para as pessoas negativas. Mas enfim, então, o estado de alegria precisa ter um alerta aí nesse estado, porque ele é o estado do ego. O estado de alegria é o estado do ego, aonde eu estou bem, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim e é assim que eu vou ser, certo? Então, esse estado de alegria, ele precisa ser, digamos assim, mensurado. Ele precisa mensurar. Eu estou alegre. Como é que se mensura o estado de alegria? Com a autopercepção. Então, se eu não tinha, agora eu tenho e eu estou alegre. Entende? Se eu tenho, eu construí um pouquinho mais, eu estou alegre. Mas eu estou alegre pelo fato do material. Eu não estou alegre preenchido o meu vazio aqui dentro. Entende? Então, o vazio dentro de mim, ele continua. Ele continua. Mas eu tenho agora para onde olhar e preencher esse vazio. E eu vou preencher com aquele material, com aquele montante de dinheiro. Enfim. E o vazio vai continuar. E eu vou achar que eu estou num estado de consciência elevado. Não estou num estado de consciência elevado. A alegria não é um estado de consciência elevado. Vamos subindo para um outro estado da nossa vida, um outro nível de consciência, aonde eu consegui ter ou recuperar, eu gerei um montante a mais e eu me apego naquilo, mas agora nesse outro estado de consciência, eu consigo dividir, eu consigo olhar para o outro e também ensinar o caminho, ou seja, ou explicar o caminho para o outro, porque ele vai aprender com as próprias pernas, eu posso passar a informação para o outro. Eu já não estou tão no estado do ego, mas ainda estou apegado àquele material para preencher o meu vazio. Quando eu começo a passar a informação para outra pessoa, de como eu trilhei esse caminho, eu começo a estar num outro nível de consciência, atingindo já uma expansão de consciência. Então agora eu não sou só mais egoísta, eu continuo no ego, mas eu não sou mais só um egoísta. Agora eu estou me transformando em altruísta. O altruísta, ele tem e ele olha e quer que o outro tenha também. Se estiver num estado de consciência baixo, ele vai ficar, eu tenho e não quero que ninguém tenha mais do que eu. Então é bem interessante esses estados de consciência, certo? Vamos subindo esse nível de consciência, né? Para outra morada, para outro degrau, vamos subir. Agora eu tenho, eu ajudei o outro e o outro também tem, e nós vamos gerar um conjunto de expansão de consciência, aonde eu começo a perceber que lá no terceiro ou quarto degrau desse edifício, eu tenho outras necessidades que não é só mais o material. Eu tenho carro novo, eu tenho casa nova, eu tenho, sei lá, uma roupa nova, né? Estou estreando um sapato novo. Então, eu começo a olhar para isso e isso não vai mais me preencher.
porque agora estou num outro nível de consciência, onde o material já não me preenche mais. É legal, né, esse estado de consciência onde o material não... Eu tenho tudo já. Quem disse que tem tudo, né? Mas o vazio continua. E sempre vamos ter algo dentro de nós para trabalhar. Sempre vamos ter um vazio, algo faltando, porque a nossa caminhada dimensional é em direção à verdade daquilo que nós somos. Não é a verdade daquilo que nós estamos materializando, certo? Então, esse vazio nesse estado de consciência, onde eu tenho tudo e agora eu ainda sinto o vazio dentro de mim, ele é um estado de consciência, ele é altruísta, porém, ele pode te trazer para o primeiro degrau também, aonde, por estar, por exemplo, eu tenho tudo, mas me sinto sozinho, eu tenho tudo, mas não consigo ter amigos, eu tenho tudo, mas eu fico com medo ainda que me tirem, né, ou, sei lá, que me roubem. Então, esse estado de consciência ele também precisa estar em alerta, mesmo você estando no estado de consciência altruísta. Então, quando eu tenho e ainda sinto vazio dentro de mim, esse estado de consciência ele já vai começar a te levar para um outro nível de consciência. Um outro nível de consciência onde você começa a internalizar essas emoções, ou seja, esses vazios, você começa a trazer para dentro de você, toda a sua visão você começa a trazer para dentro de você mesmo, e você começa a perceber, ou ter a autopercepção. A autopercepção você começa a entender as tuas ações, os teus sentimentos e os teus pensamentos, ou pensamentos, sentimentos e ações. Você começa a prestar atenção nisso. Então, esse é o nível de consciência que eu posso dizer assim, que é difícil de chegar. É difícil de chegar porque o ego, ele sempre vai nos atrapalhar. Mas se você desenvolver a autopercepção, você começa a perceber se é o ego que está te falando ou realmente é o vazio que existe dentro de você. Porque o ego, ele é um porteiro, é um filtro que fica ali. Todos os medos e todas as culpas, ele projeta no outro. E aí o outro é o ruim, o outro é o incapaz, o outro não sei o quê. Né? Então o ego, ele sempre vai jogar para fora ou para o outro aquilo que existe dentro de você. Então, o ego, ele serve também para proteger. Ele não é ruim o ego, não. Então, ele serve para te proteger, ele te deixa num estado de alerta. Porque, digamos assim, que ele é um... como é que eu vou te dizer assim? Ele é um termômetro das coisas que vão acontecer na tua vida. Então, deve-se perceber, sim, o ego. Não, não temos que matar o ego, não temos que pisar em cima do ego. Nós temos que afagar o ego. Quando você afaga o ego, ele deixa de ser sombra e ele vai se transformar em luz. Então, abraçar a tua escuridão, abraçar o teu vazio, abraçar a escuridão e olhar para você, esse é o mais alto nível de consciência que eu posso dizer que eu já atingi. De olhar para dentro dos meus vazios e não culpar os outros pelos meus problemas. Então, porque sempre fui eu que gerei os meus problemas. E cada nível que você sobe, em outra existência, existe um outro nível vibrando também. Níveis superiores. Certo? Então, se lá no primeiro andar eu estava num nível muito baixo de frequência e ainda trazendo as cargas do passado para a existência atual, então, entrelaçando essas frequências, no nível aqui em cima, nessa morada aqui em cima, nesse nível de consciência aqui em cima, você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrelaçar essas frequências para impulsionar você, para o teu próprio crescimento, certo? Então, os níveis de consciência de outras existências, eles estão sempre entrelaçando com os níveis de consciências da atual existência. Porque muita coisa vem para cura, muita coisa vem para transmutar. Ou seja, fazer um salto quântico na tua vida. É quando o átomo sai de uma parte e ele faz esse salto quântico lá para a beiradinha da roda, lá, digamos assim. Certo? Então, você está num círculo, ele está aqui, então ele faz esse salto aqui e vem aqui para cima. Então, isso, digamos que é um nível de consciência superior que você vai subir. Onde você vai entender você, vai começar a perceber você para dar os próximos passos.
aí você não para, aí você se torna questionador, você se torna pesquisador, você quer saber mais, você quer ajudar mais, você quer ensinar mais as pessoas. É difícil ensinar as pessoas porque cada um aprende de um jeito, mas você pode passar informação todos os dias para um grupo de pessoas, seja uma pessoa que for, e pode ajudar essa pessoa a transformar a vida dela também, tendo essa autopercepção. Então, dentro dos níveis de consciência que eu posso dizer, é exatamente isso. Dentro da nossa casa, há várias moradas, aqui e também no exterior, assim como o Cristo falou. Né? Dentro da casa do meu pai existem várias moradas, certo? Então, o que acontece? Nas frequências, acabei de falar sobre essas frequências vibracionais, e uma das coisas que baixa muito a nossa frequência é exatamente o segundo pilar que eu falei, que é o ter e mesmo assim ficar com medo de perder. Então você entra ainda num estado de consciência muito baixo, e você vai acessar esses níveis de frequências muito baixos também, mesmo tendo o que você gostaria de ter. Então, aumentar a autopercepção, olhar para os sentimentos, internalizar tudo aquilo que você está almejando antes de dar o próximo passo, olhar para dentro de si é muito importante. O que está te movendo? É um sentimento de uma vibração, uma frequência boa, ou é um sentimento de uma frequência muito baixa? Que eu estou tomando uma ação baseada no medo, eu estou tomando uma ação baseada naquilo que vai desagradar o outro, enfim. E você deve ter essa autopercepção, essa autoanálise, isso é muito importante. E as frequências, é muito interessante ouvir as frequências. Eu deixo aqui um canal bem interessante para vocês acessarem, que é o canal do Otávio Reis. Ele é um pesquisador de Dáquila. Tá? Então, ele tem muitas frequências lá para você ouvir, né, para você conseguir, porque o nosso cérebro, ele, digamos que, como é que eu vou dizer assim, ele fixa os padrões de frequência. Por isso que nós oscilamos a nossa frequência basicamente o dia todo. Alegria, tristeza, amor incondicional, enfim, nós estamos numa constante subida e descida nas nossas frequências. Então isso é bem interessante. Mas isso é para a gente evoluir. O canal do Otávio Reis, ele apresenta muitas frequências que vêm trabalhar a questão cerebral. Juntando, ou seja, sincronizando as frequências cerebrais, você pode também dar esse salto quântico de uma expansão de consciência. E isso é muito legal. Expansão de consciência não é você ficar pobre, não é você deixar de ganhar seu dinheiro, não é deixar de almejar riqueza e abundância para a tua vida. Expansão de consciência não é aquele estudo errôneo lá que tem que ser doar tudo para elevar a consciência ou elevar o espírito. Nosso espírito é rico, nosso espírito é fantástico, e o dinheiro faz parte de toda essa riqueza espiritual. Então, elevar a frequência realmente também é ter objetivos de grandes ganhos financeiros também. Então tem que se entender isso, que a pobreza foi imposta na nossa cabeça. Né? Nós não seríamos, digamos, escassos, digamos assim, dentro de sentimentos ou dentro de materiais, se isso não fosse implantado na nossa cabeça, porque nós não temos limite, certo? Então, tem que sair. Não te preocupe, que hoje eu nem divulguei a live, que era exatamente para responder algumas perguntas em relação ao que eu coloquei na minha caixinha, mas vai ficar gravado o vídeo, já que o Instagram ele não permite que os vídeos fiquem gravados de tanto tempo, não dá mais para subir vídeo, digamos assim, na timeline, ou no Reels, enfim, de 20 minutos, 40 minutos, não sobe. Então, o único jeito é fazer ao vivo e deixar gravado para que alguém encontre uma informação que venha fazer diferença na vida dele. Então, é bem interessante isso. Então, a riqueza, a expansão de consciência não tem nada a ver com pobreza e não tem nada a ver com escassez. Expansão de consciência é exatamente entender essas riquezas da vida e se sobrepor a tudo isso que nos impõe, a essa pobreza mental que nos impõe. E as músicas que nos oferecem, elas baixam muito a nossa frequência. Música sertaneja, o funk, todos os estilos de músicas, eles baixam a nossa frequência, porque cada música que você ouve, ela está num determinado padrão de frequência que vai acessar uma memória do teu cérebro.
o estilo de música, a música vai acessar, por exemplo, o funk é sexualização, deturpação do sexo. Escutou o funk, a cintura começa a mexer, enfim, então todos esses parâmetros aí que a gente sabe que é realmente para dominar as massas, né? Música sertaneja eu escuto também, mas seleciono muito as músicas também, porque os níveis de frequências é interessante. Então, os níveis de frequência que essas músicas fazem a gente ter acesso são níveis de frequências muito baixos, né? Onde as músicas sertanejas, nossa senhora, né? É de cortar os pulsos, porque não é o som que é ruim, é a letra da música que desperta no inconsciente imagens, memórias de alto impacto da nossa vida, né? Seja uma ruptura com os pais, seja uma ruptura no casamento, seja uma ruptura com o namorado, seja essas músicas, elas despertam. É interessante, né? Só toca mantra na sua casa, isso é muito legal. Então, essas músicas despertam no nosso inconsciente muitas imagens, e essas imagens despertam em nós sentimentos muito negativos, de baixa frequência. Então, precisa entender isso. Precisa oscilar nessas frequências? Precisa, porque nós estamos aqui para experienciar, para elevar o nosso espírito. O espírito passa por um estágio aqui dentro desse corpo, e é importante entender que a morte foi imposta, né? A morte ela foi imposta, ela não é uma realidade a morte do corpo, porque como se sabe, Buda ele transmutou. Os povos maia, você não sabe o que aconteceu, transmutaram também. Povos antigos do Egito, sumérios, enfim, essas partes aí de povos que não se sabe mais nada deles, né? Com certeza aí transmutaram também. Então, a morte foi imposta a nós através da alimentação e outras questões aí, né? Que através da alimentação e outras funções aí vieram nos dizer morra através da alimentação, né? Então é bem interessante. Então esses níveis de frequências eles são acessados quando aí eu já entro numa outra questão aqui que me foi perguntado sobre o que eu consumo, que se fala de nutrientes, vitaminas, minerais, enfim. Vamos lá, a primeira coisa que te ajuda a baixar a frequência, é a má alimentação. A má alimentação mental, a má alimentação emocional e a má alimentação de alimentos mesmo, consumo de alimentos. Esses alimentos aí tem que selecionar bastante. Então você precisa, no alimento mental, excluir certas músicas da tua vida. Eu te falo excluir mesmo, porque elas não agregam nada, que vão te fazer baixar mesmo a frequência. E também, outra coisa muito interessante é selecionar algumas pessoas que também te trazem para uma frequência muito baixa, onde elas não querem evoluir, e mesmo que você fale, elas preferem ficar ali no lugar onde elas estão e não buscam informações, elas não questionam, elas não pesquisam, e elas preferem aquele estado de vitimismo dela. Se ela quiser sair de onde ela está, ela vai te ouvir e vai fazer alguma coisa. Se ela não quiser sair de onde ela está, você deve se afastar dela, porque você não é obrigado a ficar próximo de uma pessoa onde ela não quer ajuda, a não ser que ela esteja num estado de consciência muito baixo mesmo, como eu falei anteriormente. Então, alimentação mental, alimentação emocional, emocionalmente, como você está se alimentando, de que tipo de emoções você está se alimentando. Então, primeiro o pensamento, o sentimento, né? Esse tipo de alimento aí acaba com a imunidade, acaba com o teu corpo, te envelhece, né? Eu me mantenho jovem porque eu penso bem. Então é interessante. Sempre tem uma brincadeira no meio, então é bem interessante isso. Mas assim, muito interessante a questão da alimentação. Também já afastei de algumas pessoas, isso é muito interessante, ter essa atitude de afastamento, porque a atitude de afastamento ela não é egoísta. Ela é pensando no seu próprio bem. Se ela for dessa maneira, é um afastamento bom. Se ela for um afastamento de julgamento apenas, aí eu digo que deve ser olhar para isso com mais carinho.
tá? Então, o afastamento, quando você tenta ajudar uma pessoa e ela não quer ajuda, ela quer ficar naquele estado de vida, mesmo ela tendo algum conhecimento, ó, ó o Fábio me puxando a orelha aí. Não, não é por isso não, Fábio. Tô cheio de trabalho para fazer aí. Então, me afastei do Fábio porque tem uma frequência baixa. Não, bem interessante. O Fábio, ele é do grupo de apometria também, ele trabalha comigo, a gente trabalha bastante tempo junto. E a gente, às vezes, né, dá um choque de frequência em nós. Então é bem interessante. Então, o Fábio tem um conhecimento fenomenal. Uma hora eu vou fazer uma live com o Fábio aí também, trazer informações para vocês aí, tá? Então, o alimento que nós ingerimos, esse eu posso dizer que é o mais importante de todos, porque esse alimento, ele vai cuidar da tua pineal, ele vai cuidar da tua vibração, da tua frequência, porque os alimentos, eles contêm um certo nível de energia telúrica, entende? Que vai amplificar o nosso campo vibracional. Os alimentos trazem essa vida para nós. Então, escolher os alimentos, quanto menos desembalar e mais descascar, vai te ajudar aí na desintoxicação do corpo. Então, esses níveis, para atingir certos níveis de frequência, sair do astral, onde o Fábio está aí, e a gente trabalha basicamente no astral, no mental e no astral, porque os desdobramentos de consciência acontecem, e também tem ao lado de espíritos obsessores, lógico, que daí é uma outra pergunta que me fizeram, que estão numa frequência muito baixa e precisa baixar a frequência para sincronizar com essas entidades e aí sim trabalhar o consciencial dessas entidades, fazer uma transmutação do campo vibracional delas, porque eles estão num outro nível de energia, num outro nível de frequência, então através do nosso campo, da nossa energia, da matéria, nós produzimos uma energia incrivelmente criadora e transmutadora, se a gente quiser focar nisso no bem. Então nós usamos a nossa energia, enfim, para transmutar essa entidade, né, e elevar o nível de consciência e trazer ela para um nível de frequência superior e aí sim encaminhar ela para onde ela deve estar. Os níveis mentais, eles são muito diferentes, porque está intrínseco na pessoa, são níveis de consciência onde a pessoa está ligada a um certo atavismo do passado, né, com perseguição, com perdas, como eu ressaltei antes. E a gente precisa esclarecer isso e trabalhar isso também, para que esse nível de frequência, ele também tenha esse salto quântico e ele saiba que ele está hoje numa existência diferente, porque nós temos essas rupturas de personalidade, dependendo do nível onde a gente está, nós acessamos elas. Então é bem interessante. Então, Fábio é bem bacana, ele conhece bastante disso também. Então, o alimento, para que você não baixe a tua frequência, você deve exatamente escolher os alimentos bons. Os alimentos, por exemplo, eu devo começar com uma desintoxicação. Eu já comecei com uma desintoxicação mental, eliminando as músicas. Eu comecei com uma desintoxicação emocional, me afastando de certos tipos de pessoas, as vítimas delas mesmas. E depois eu tenho que também, primeiramente, digamos que quase a primeira de todas, é a desintoxicação do corpo, a desintoxicação da matéria. Porque sem esse nosso corpo aqui, nós não conseguimos criar, nós não conseguimos ultrapassar outros níveis de frequência também. Porque a carga elétrica do nosso corpo que vai fazer a total diferença para fazer esse salto quântico. Então, desintoxicar o corpo, limão com água todos os dias, um limão na água ou 2 limões na água, também vai fazer essa diferença de desintoxicação. Cebola, eu não gosto de cebola, a não ser no tempero. É muito interessante para clarear a mente também e desintoxicar a pineal. A pineal é uma comunicação direta com o divino. Depende do que você está falando, Valéria. Desintoxicação da pineal é importante. Entende? Então, é necessária a desintoxicação da pineal, porque é nela que acontecem os acessos de frequências superiores. Entende? Então, certos tipos de alimentos vão desintoxicar a pineal e é muito interessante isso, trabalhar muito a questão da pineal, a desintoxicação da pineal.
Aí nós temos aí a água oxigenada P10, eu acho que você pode tomar na água, né, também para fazer essa desintoxicação. Nós temos aí a cebola, quem gosta de comer cebola, come bastante cebola aí, que vai ajudar muito na clareza mental também. E também o limão, que vai fazer essa desintoxicação da pineal, sendo que tudo que contém flúor, né, a nossa água, por exemplo, ela intoxica a pineal, calcifica a pineal. Então, a pineal é a comunicação direta com o divino. Então, tem que ser, é um trunfo, é um pote de ouro que nós temos aí que precisa ser melhor entendido, aonde nós conseguimos chegar se nós tivermos a pineal descalcificada. Expansão de consciência, nível de frequência elevado, saúde psíquica, mental, espiritual, tudo isso a pineal ela tá ligada. E precisa entender isso, que quando a pessoa começa a meditar, que ela não tem o corpo desintoxicado, ela não tem o mental desintoxicado, digamos assim, ela vai entrar num baixo nível de frequência. E aí que vem uma pergunta interessante que fizeram para mim. Quando eu me desenvolver, ou quando eu desenvolver a minha percepção, eu vou ver espíritos? E eu até achei engraçado, mas olha que interessante isso. A pessoa que ela não desintoxica, não cuida da saúde, ela não toma água suficiente durante seu dia, ela não, porque a água é um combustível, é vida, e se não toma água, vai tomar água do próprio intestino. Ou seja, como diz um colega, vai tomar água de cocô, porque a única água que tem é no intestino. Então, vai ser sugado dali e vai ser levado para as células. Imagine só como é que não estarão essas células, produzindo outras células doentes, intoxicadas, e o corpo ficando cada vez mais intoxicado. E essa pessoa, se ela for meditar, ela já vai estar numa frequência baixa. Ela vai baixar mais a frequência dela ainda. E aí sim, se ela tiver uma capacidade mental já desenvolvida, digamos assim, que a pineal dela esteja um nível de desenvolvimento, ou ela já nasceu com essa capacidade, ela é bem capaz sim de ter uma visão de um espírito ou alguma coisa assim, por causa do nível de frequência que ela está meditando no astral. Quando a pessoa está desintoxicada, está com a eletricidade, a carga elétrica do corpo elevada, essa pessoa ela não vai entrar no astral, ela vai entrar no dimensional. Nós temos uma outra morada, que nós temos o astral, nós temos aí a matéria, nós temos o astral ou o mundo espiritual, e nós temos aí também o mundo dimensional, aonde você estiver desintoxicado, com a carga elétrica boa, uma boa expansão de consciência, um entendimento das coisas na área espiritual, você vai ter acesso sim na quarta dimensão, quinta dimensão, mas para isso não é meditar em alfa, tem que meditar acima de gama ou gama para cima. Em alfa você ainda vai estar no mundo astral. E tem que fazer essa meditação. Mas como é que eu vou fazer uma meditação a nível gama? Primeiramente, desintoxicação do corpo, desintoxicação da pineal. Atividade física é muito importante para elevar a carga elétrica do corpo, porque só assim nós conseguimos atingir os níveis de frequências mais altos para conseguir acesso às informações mais sutis, ou à sabedoria, digamos assim, daqueles que estão no mundo paralelo, digamos assim. Quarta, quinta dimensão acima. Então é bem interessante isso. Até vou tomar uma água aqui. Então, como desenvolver sem ver espíritos? Basicamente é isso. A questão da alimentação, desintoxicação e carga elétrica. Se você somar esses componentes aí, você já vai estar num outro nível de frequência. Mas isso é praticar todos os dias. Praticando todos os dias, você vai aprender, ou você vai aumentar a sua percepção para chegar a um outro nível de frequência. Então isso é muito legal. Que quando você começa a elevar a carga elétrica e o teu corpo começa a se desintoxicar, a carga elétrica ela começa a passar de célula para célula, certo? E se você tem gordura em excesso no corpo, a eletricidade não vai passar, porque ela vai parar na gordura. Eu estou falando gordura em excesso, não é para as mulheres que têm apenas uma gordurinha aqui, eu preciso malhar, não sei o quê. Não é isso, eu estou falando o excesso, porque tudo que em excesso é ruim.
certo? Então, precisa precisa ter disciplina e treinar todos os dias. Antes de eu fazer uma meditação, eu vou fazer um polichinelo, eu vou pegar um frasco de água, vou colocar água num pote e vou fazer uma meditação, como é que eu vou colocar ali? Vou colocar naquela água ali tudo que eu quero sentir: amor, paz, alegria, prosperidade, riqueza, abundância. Eu posso sentir isso? Posso sentir, posso me tornar, inclusive, o que eu estou sentindo. Então você vai colocar na água. A água vai vibrar conforme esse sentimento e pensamento. E você pode fazer um polichinelo, você pode fazer uns 10 apoio, 15 apoio, para quê? Para elevar a carga elétrica. E tem um exercício muito bacana que a gente aprende em Dáquila, que é isso daqui. Você esfrega as mãos, gera um campo eletromagnético na mão, e você vai fazer isso daqui, vai colocar na tua fonte aqui, nas têmporas. Nas têmporas, a gente chamava lá na colônia de fonte, coloca na fonte. Então, você vai fazer isso daqui, vai colocar na fonte, e você vai sincronizar, a partir desse campo elétrico gerado, você vai sincronizar as frequências cerebrais. Lado esquerdo e lado direito dos hemisférios cerebrais, você vai sincronizar. Quando você sincronizou, teu cérebro está trabalhando em sincronia. Ou seja, aí sim você começa a modular o teu campo, modular as frequências vibracionais. E aí você vai para a tua meditação. Aí já podemos dizer que você está meditando acima de alfa ou gama, digamos assim. Porque a tua frequência ela está bem acelerada. E o mundo sutil, o mundo acima do astral, ele é muito mais acelerado. Então, quando a pessoa diz assim, eu meditando, acessei a quinta dimensão, eu tenho minhas dúvidas. Porque meditar, da forma que foi ensinado, que é sentar num ambiente calmo, tranquilo, com uma musiquinha, não sei o quê, isso baixa a frequência. Isso baixa a frequência e não tem como elevar a carga elétrica do corpo para atingir esses níveis de frequências acelerados. Então precisa estar acelerado para atingir a quarta dimensão acima. E aí você vai começar a ver bolas de luzes, basicamente de algumas cores. É bem interessante isso. Até na timeline aí, eu fiz alguns vídeos aí com a captação da câmera do celular para o pessoal ver como se dá um treinamento numa frequência acelerada. Você começa a interagir com os ultras dimensionais, que são frequências de luzes, bolas de luzes que interagem com o campo vibracional onde está se formando naquele momento. Ali você pode ouvi-los, você pode treinar a audição e você pode treinar também para fazer esses downloads de memória cósmica. Ou seja, mas e daí, se eu fazer os downloads de memória cósmica, não é daquelas existências lá? Não, porque num nível acelerado, você vai pegar uma informação de um outro nível acelerado também. Então é bem interessante. Da mesma forma que você acessa a informação no nível de frequência negativo, lá embaixo, aqui em cima você vai atingir os níveis superiores de, digamos assim, de consciência, onde você vai começar a trazer essas informações do passado, ou seja, lá daquelas informações sutis, de dimensional mesmo, você vai começar a captar essas informações e vai começar a desenvolver as tuas habilidades. Com o desenvolvimento das tuas habilidades, você começa a sair da frequência do medo, você começa a sair da frequência das perdas, você começa a sair da frequência de pessoas de baixa frequência também, porque nós nos conectamos com aquilo ou pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Se eu estiver depressivo, vou falar geralmente com pessoas depressivas. Se eu estiver alegre, geralmente eu vou encontrar pessoas alegres. Se eu estiver, sei lá, no nível de frequência, aí me fugiu agora aqui, eu vou frequenciar pessoas que falam mal de outras pessoas. Geralmente junto as rodinhas dessas pessoas, né, para falar mal de outras pessoas. E você pode ver que todos estão no mesmo nível de frequência. Se eu chegar no nível de frequência dessas pessoas aí, chegar na roda dessas pessoas aí e dizer para elas assim, olha, não é assim que funciona, eu vou estar num nível de frequência aqui, elas vão estar num nível de frequência aqui e elas vão
me espancar, basicamente, certo? Ou me chamar de puxa-saco, isso e aquilo, não sei o quê, porque elas estão no nível de frequência onde elas estão dominadas exatamente pelo ego negativo, pela sua sombra. Daí elas estão projetando na outra pessoa aquilo que existe dentro dela. Então é bem interessante. Então você vai se conectar com aquilo que você vibra, com aquilo que está realmente ditando o seu ritmo de vida, ou seja, construindo a sua vida, construindo o seu mundo, né? Porque nós criamos o nosso próprio mundo conforme a frequência onde nós estamos. Então é bem interessante tudo isso. Outra questão interessante nessa área de desintoxicação é realmente ouvir as frequências 432 Hz, que o teu corpo, como é basicamente 70, 80% de líquido, água, digamos assim, isso vai causar um efeito, uma vibração totalmente diferente, te levando para um nível de saúde física, que é muito interessante, vai desintoxicar. Inclusive há testes também que fizeram no Golfo do México a partir de frequências que com frequências conseguiram limpar as águas. Olha que interessante, apenas injetando uma frequência na água, essa frequência dissipou, ou seja, como é que eu vou dizer assim, deteriorou aquela crosta de sujeira ou de óleo que estava na água no Golfo do México. Então olha que experiência bacana através das frequências. Se limpou a água, imagine o que essas frequências não podem fazer com nós. Na biorressonância a gente aprende muito isso, desses níveis de frequências onde nós começamos. Por isso que eu falo muito das músicas. A música que você ouve, como ela vibra, o que ela faz gerar de sentimento em você, que tipos de pensamentos, que tipo de imagens as músicas trazem para você na tua cabeça. Isso vai gerar sentimentos, você vai criar um mundo diferente. Esse mundo diferente é o mundo que você gostaria para a tua vida. Então muda a música que você ouve, certo? Então muda a frequência da música. Então isso é bem interessante. Na área de desintoxicação, as frequências elas são ótimas para isso. 432 Hz, 528 Hz, 741 Hz, que está ligada diretamente à nossa pineal. Então isso é muito interessante. Começar a entender de frequências, porque tudo na nossa vida é frequência e vibração. E tudo que é frequência e vibração se transforma em energia. Eu posso jogar uma pedrinha na água, essa água está totalmente estática, não está gerando energia nenhuma. A partir daquele movimento que eu fiz, que causou essa vibração na água, essa perturbação na água, vai mudar a frequência, ou seja, vai mudar a vibração da água. Se eu colocar com mais frequência, jogar mais pedra com mais frequências, vai causar um outro tipo de perturbação, e essa perturbação começa a gerar essa onda energética na água. Ela começa a produzir energia. E aí sim, aí imagina só, se você causa essa perturbação boa ou positiva dentro de você, escutando essa frequência 432. Não é aquela frequência 432 com uma musiquinha de fundo, porque aquilo lá baixa a frequência, aquela música ela baixa a tua frequência, ela te coloca no estado de alfa. Agora, baixa um aplicativo da Play Store no teu celular, que é um gerador de frequência, não sei o nome agora, mas tem vários ali. Você vai colocar lá 432 Hz. Quando você colocar no ouvido aquela frequência, você vai ver que ela é uma frequência perturbadora, porque você não está no momento sincronizado com aquela frequência ou acostumado, ou ter aquele padrão de frequência no teu cérebro. Mas a partir do momento que você começa a ouvir e ouvir essa frequência, você começa a gerar um outro tipo de vibração no teu corpo, onde você vai entender realmente como atuam as frequências. Se a música já te deixa, um ritmo de música faz você pular, dançar. Aqui no sul a gente costuma colocar as bandinhas. Não, eu não escuto bandinha faz um tempo já. Mas a música gaúcha, por exemplo, quando toca, ela tem um ritmo diferente. E isso te causa um movimento, um embalo, que parece que você precisa entrar naquele ritmo lá. Por quê? Porque gera uma frequência, certo? O som, ele tem aquela frequência lá e ele faz criar um movimento. Assim o 432 Hz, 528 Hz, 741 Hz, 936 Hz também. Então, tudo isso vai atuar nas tuas células do teu corpo, inclusive
no mental também, sincronizando os hemisférios cerebrais. E quando ouvir a frequência pura, pura mesmo, não é com música de fundo, você vai entender realmente o que é um corpo saudável. Um corpo saudável que está numa determinada frequência. O nosso corpo saudável, ele tem uma vibração única de 999 Hz, que é a frequência do cobre, se eu não me engano. O Dr. Laí Ribeiro fala bastante nessa frequência aí. Então, o 999,999 alguma coisa aí é a frequência do nosso corpo. Então, a desintoxicação, o treinamento mental, o treinamento físico vai fazer dar um salto quântico na tua vida. E você vai ver que você começa a acordar melhor, você começa a trabalhar melhor, você começa a almejar coisas mais positivas e melhores para a tua vida também. Você começa a selecionar pessoas também para a tua vida, porque você vai vibrar nesse padrão de frequência superior, você vai encontrar pessoas do mesmo padrão que você. Então isso é muito interessante. Então as frequências vão fazer total diferença na sua vida também. Mais uma pergunta aqui para encerrar. Esse não era para divulgar, na verdade, eu tentei fazer o vídeo escondido, né? Mas não tem como ao vivo. Como eu disse, o Instagram não deixa mais produzir vídeos e colocar no Reels, enfim, 20 minutos, 30 minutos, não pode mais, ele bloqueou essa função. Então agora tem que fazer ao vivo realmente e deixar gravado, porque alguém vai olhar e vai ter uma ideia, alguma coisa aí que vai movimentar a vida dela. Então é bem legal. Outra questão dos médiums. O médium passivo ou médium que me fizeram aqui, é um médium... Deixa eu ver a pergunta que me fizeram. Falar dos médiums. Bom, a questão dos médiums, eu costumo dizer que existe o médium passivo e o médium ativo. Porque o médium passivo, ele está numa frequência muito baixa, digamos assim que o nível de consciência é muito baixo também, e as entidades espirituais vão atuar basicamente somente elas atuando. Como se fosse ali plugar em alguém ali, somente elas atuar. O médium ativo, ele vai receber essas informações, ele vai decodificar essas informações, e aí é um perigo muito grande também do próprio ego do médium vir à tona baseado em filmes que ele assiste, na própria vivência dele, essas existências passadas também. Então, o médium ativo, ele precisa ter uma boa expansão de consciência para ele não deturpar a informação, para ele não, digamos assim, colocar informações que não sejam do que ele está recebendo. As canalizações, digamos assim. Eu te posso dizer que a maioria das canalizações, geralmente, elas estão acompanhadas de informações da própria consciência do médium. Então, há um grande atrapalho aí nessas codificações. É falta de treino. E a questão de médium, enfim. Todos nós somos médiums. Todos nós temos essa habilidade. Uns desenvolvidos, uns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Entende? Então, depende do nível de consciência onde você está, você é médium, depende do nível de frequência que você está, você é um médium ligado diretamente às frequências dimensionais, certo? Você não é um médium do astral, porque às vezes tu recebe uma intuição, não deixa de ser uma informação do outro lado também, você recebe uma intuição, você desenvolve uma habilidade, ou você vai e fala com uma pessoa, você diz alguma coisa para uma pessoa, e aquilo, você se tornou um mediador daquela informação. Por isso que é médium, é mediador da informação. Entende? Quando você recebe do dimensional, ela grita dentro da tua cabeça essa informação. Quando você recebe do mundo astral, o teu corpo, geralmente, ele vai ter umas mudanças de enjoo, ele vai ter umas mudanças de raiva, ele vai ter algumas mudanças aí que não são tuas, geralmente. Entende? Então, tem que ter muita percepção. Mas todos nós somos médiums, todos nós somos mediadores de mundos, de informações que vêm para nós e nós passamos para os outros. Nesse momento aqui, eu posso estar recebendo uma informação de um nível de onde estou, de frequência onde estou, e posso estar passando, porque muita coisa que eu estou falando aqui relacionada a essas perguntas estão vindo. E eu estou apenas, lógico, que eu estudei também o que eu estou falando aqui. Mas
eu deixo a informação vir. E aí, de repente, vem uma informação aqui, eu pego essa informação e digo, ó, que legal, vou falar isso. Então, eu sou um médium, sou um mediador da informação. Mas eu estou colocando aqui baseado em estudos, baseado na prática, baseado na vivência. Já quando acontece a mediação da informação no nível de frequência astral, geralmente o médium recebe e ele recebe também todos os efeitos de vibracionais também do lado sombra dessa entidade espiritual, onde vai modificar também o corpo da pessoa. Ou seja, o estado de saúde da pessoa pode ser modificado também, dependendo do nível de consciência que ele entrelaçar ali essa comunicação. Então, todos nós somos médiums, todos nós somos mediadores. Às vezes você chega próximo de uma pessoa e falar alguma coisa boa para a pessoa. Você nem sabe o porquê que falou. Você é um mediador de informação. Você foi usado de alguma forma, né, por o eu do futuro, depende do nível de frequência onde você estava, e você passou para essa pessoa, porque ela necessitava da informação. Olha que interessante isso. Então, médium não tem nada a ver com coisa ruim, não tem nada a ver com espiritual, com espírita. Quem é espírita, quem não é espírita, tanto na igreja evangélica a gente vê vários mediadores de informação que incorporam ali, e geralmente eles dizem que é demônios, que é não sei o que e tal, mas isso vem tudo por causa dos estudos errôneos através da Bíblia. Não estou dizendo que estão errados, eu estou dizendo que das manipulações que existem nos livros deixados para nós. E a gente sabe que foi manipulado. A gente sabe que foi manipulado e geralmente as pessoas utilizam esse livro com mais medo do que com amor. Então, é interessante entender tudo isso. Não é uma crítica a ninguém, eu respeito todas as religiões, enfim, todas as ideias, todas as filosofias, tanto que eu já passei pela evangélica também, então eu posso falar com propriedade aquilo que eu vivenciei também dentro dessa filosofia, dentro dessa, não é filosofia, é uma religião, certo? E também passei por outras também que me deram uma expansão de consciência, mas eu procurei transitar, procurei evoluir. Aquilo que me deixava limitado, sempre procurei ultrapassar isso. E essa é a dica que eu deixo para todos aí. Então a questão de médium, nós somos mediadores. Quanto mais nós nos movimentamos, quanto mais nós geramos carga elétrica, quanto mais nós desintoxicamos o nosso corpo, quanto mais nós desintoxicamos o nosso mental, mais mediador nós vamos ser. Nós vamos ser mediadores de informações positivas, de altas frequências. E isso vai fazer total diferença no mundo onde nós estamos. Quando você chega a esse nível de frequência, você começa a se tornar, digamos assim, eu vou dizer aqui um instrutor, para não dizer um professor, porque existe uma certa estatística que quando você começa a ensinar, você aumenta teu potencial de aprendizado. E é isso que eu faço através dos vídeos, através das lives. Eu faço isso para que eu possa aprender mais. Porque quando eu passo informação, eu começo a olhar para ela de uma forma diferenciada. E isso faz toda a diferença. Por isso que até o Rafael Hungria falou, volta de novo, bata na tecla, vai lá, procura o canal dele, tenta captar as informações que ele tem lá, que vai fazer grande diferença, né? Então, essa questão de levar informação, não importa quanto de informação você tenha, não importa que nível de consciência você está, tanto que você se movimente, você leva essa informação, porque você vai olhar para essa informação amanhã de uma forma totalmente diferente. Isso vai mudar a conduta de vida também. E isso é bem legal, de começar a fazer isso. Eu quero fazer um vídeo sobre tal livro. Ótimo! Tem gente que não conhece aquele livro que você leu. Então, vai se interessar, quem sabe aquele livro vai mudar a vida de outra pessoa. Eu quero fazer um vídeo, quero postar aí no meu YouTube, no meu Instagram, um vídeo sobre leis universais. Ótimo! Estude sobre as leis universais, veja a diferença na sua vida também e comece a mostrar para as pessoas que elas podem entender um pouquinho mais sobre leis universais também. Eu quero falar sobre os planetas, eu quero falar não sei o que. Vai, faça isso, movimente, comece a desintoxicar. E eu posso dizer que a desintoxicação é a mudança de padrão de crenças. As tuas crenças estão num padrão, que todo mundo vai te julgar pela informação que você está passando. A partir do momento que você começa a trabalhar isso, você começa a estudar, você começa a levar essa informação para as pessoas, essa crença começa a mudar.
Mas só se você entrar em ação. Tudo é ação na sua vida, tudo é movimento na sua vida. Se você não fazer, ninguém vai fazer por você. E os medos, eles sempre vão existir. Medos de críticas, vamos dizer o quê? Críticas, todo mundo gosta de criticar. Todo mundo gosta de expor sua visão. Mas é interessante entender que a crítica diz muito mais sobre quem critica do que a outra pessoa. Então, agora, se for de uma forma diferente, olhar para as questões de uma forma diferente e dizer para a pessoa assim: nossa, que legal aquele assunto lá, ótimo, você está começando, sabe? Incentivar a pessoa, isso é muito legal. E eu não vejo nenhum problema com crítica. Se quiser vir criticar, critique. Se quiser vir falar o que tiver no seu coração para falar, fale. Sabe? Eu já superei isso há muito tempo, entende? Então, hoje não sinto dificuldade nenhuma, vergonha nenhuma, mas eu tive que iniciar, começar. E tudo na nossa vida tem esse processo de você olhar, sentir a vergonha, de achar que vão te julgar, porque isso está incutido das crenças da nossa mente, certo? Que a sociedade vai te julgar, ou seja, essas informações lá do passado, também de existências passadas, elas vêm à tona quando você baixa a vibração e começa a vibrar no medo. Então, o interessante é que você pegue e supere tudo isso. Comece a trabalhar em você, desintoxicação mental, emocional, e aí você vai para a desintoxicação realmente, que é a mais importante de todas. A desintoxicação das crenças, mudar os paradigmas, ou seja, ultrapassar esses paradigmas, quebrar os paradigmas, ir para um outro nível de consciência, onde você começa a ajudar as pessoas, que seja uma palavra que você fale. Então, para isso, eu te digo assim, pesquise, busque, estude, aplique na sua vida e faça a diferença no mundo, pelo menos no seu mundo, faça essa diferença. Tá? Então, para todos que esse vídeo vai ficar gravado, eu quero deixar 2 livros. Uma dica bem interessante aqui. Não tenha pressa com livros. Não tenha pressa. Porque você vai ler um livro, talvez não faça sentido para você no momento. A partir do momento que você começa a estudar mais, você vai começar a ler o livro de uma forma diferente. Um livro interessante, esse aqui, Kybalion. Kybalion é... Deixa eu ver aqui. A vivência da filosofia hermética e sua prática nos dias de hoje. Lúcia Helena Galvão. Muito bom esse livro aqui. Ele também tem explicações. Ele tem aqui as leis herméticas e também tem as explicações das leis herméticas aqui, comentadas. Então, é um livro muito bom e tem figuras, para quem gosta de figuras no livro. Eu adoro figuras em livro. Livro sem figuras, ele se torna chato. Né? Tem que ter imagens, figuras, né, para o cérebro. Uns são visuais, outros são auditivos, outros são sinestésicos, né, que tem que pegar, tem que sentir. Muitos não conseguem ler PDFs por causa disso, que não conseguem mensurar aquela informação. Tem que pegar, né, o livro para realmente fazer sentido aquela informação. E não tenha pressa em ler. Mas tenha consciência que ao ler você precisa aprender e não apenas ter informação. Você precisa aprender, porque geralmente, se você ocupar 1% ou 2% do que conter no livro que você lê, você já está de parabéns. Se 2 páginas você conseguir aplicar de um livro na sua vida, já vai ser o diferencial para a tua vida, certo? Um outro livro, bom, o Kybalion, então, eu indico para que vocês leiam esse livro, é muito interessante, as leis herméticas, certo? Você vai aprender muita coisa com essas leis herméticas, você vai quebrar muitos paradigmas quando você lê esse livro, certo? Você vai entender de frequência, de vibração, certo? De cocriação ou criação do seu próprio mundo, onde tem o pêndulo também, né? Que é a questão da ação e reação. Então é muito interessante entender sobre isso. E outro livro muito interessante aqui, que eu, assim, se você comprar esse livro aqui, eu digo assim, que é um dos investimentos que vai fazer diferença para você. Porque quem tem crenças bíblicas, quem tem crenças de fé cega, precisa ler esse livro. Precisa abrir essa consciência,
saber que não dá para terceirizar as responsabilidades para um anjo, não dá para terceirizar as responsabilidades para Deus, não dá para responsabilizar, deixar as responsabilidades para um espírito. Você precisa expandir a consciência realmente, que você é responsável pela tua própria vida, você é responsável pelo teu próprio mundo, você é responsável por aquilo que você cria na sua vida. Então entenda isso. A partir do momento que você começa a entender, você começa a olhar para as coisas que você está criando. Então, se você vai criar coisas negativas ou positivas, é responsabilidade sua. Deus não tem nada a ver com isso, porque ele olha para você e diz amém. Ah, meu filho, vai e faz, aprende. Vai e faz, aprende. Tô nem aí, vai lá e faz, aprende. Ai, Deus me abençoa, tá bom, tá abençoado, vai lá e faz. Ah, mas isso dá errado. Vai e faz. Deus nunca vai te dizer um não para você. Você vai dizer, vai lá e aprende. Vai lá e aprende. Você é livre, você tem sua liberdade. Vai lá e faz e aprende. Se errou, aprende. Se acertou, aprende também. Você vai aprender de uma forma ou outra. É melhor aprender realmente fazendo a coisa certa do que fazendo a coisa errada. Né? Nível de consciência. Então, o Kybalion, ele vai te dar realmente uma noção do que são as leis universais. Isso é bem interessante. Outro livro muito importante, esse aí daqui, ó. Esse livrinho aqui é o Despertar da Consciência, né? Da editora Universo Livros, que é Neville Goddard. Neville Goddard, quando você lê esse livro aqui, eu tenho ele assim e também tenho ele em áudios também, que eu adoro ouvir livros, audiobooks no caso. Né? Então, isso me ajuda bastante a pegar informação da leitura e também da escuta. Então, isso é muito legal. Às vezes eu gravo os livros que eu estou lendo e eu costumo gravar para depois ouvir aquilo que eu estou falando. E que isso dá uma outra sensação de olhar para a informação de forma diferente também. Certo? Então, são dois livros, Kybalion e O Despertar da Consciência, Neville Goddard. Esse daqui eu digo assim que deve estar no seu travesseiro. Esse livro aqui ele vai te dar uma noção de níveis de consciência. No que você está vibrando, no que você está criando e naquilo que você deseja criar para a sua vida. Se é no negativo, se é no positivo, isso você vai decidir depois de você ter informação. Então, a ignorância é a pior coisa que existe na vida do ser humano, ser ignorante. Certo? Não ter a informação certa, ou ter a informação e não pesquisar sobre aquela informação. Sobre tudo que eu falei aqui, você pode fazer pesquisas também, pode vir confrontar, pode vir me falar algumas coisas, não tem problema, tá tudo certo, certo? Então, eu costumo fazer isso, eu questiono bastante, quando eu recebo uma informação, eu sou questionador, mas só que eu vou atrás da informação. Eu vou buscar realmente, eu procuro vasculhar, e se eu não encontrar, eu peço para alguém, peço para outro e tal, para conseguir debater aquela informação, para eu conseguir mensurar aquela informação, certo? Então, digo a mesma coisa para vocês, fazer o mesmo. Tudo que eu falei aqui, você pode pesquisar, e se quiser me trazer algumas coisas novas e diferentes, eu estou muito aberto a todo tipo de informação. Até os críticos, então isso é muito bom. Adoro críticas, certo? Então são dois livros incríveis para vocês lerem: Desintoxicação da Mente, Desintoxicação do Corpo e Desintoxicação das Emoções. 3 pilares importantes aí para você elevar teu nível de frequência, atingir outros níveis aí de informações, né? Níveis dimensionais de informações realmente que vão fazer a diferença na sua vida. Bom, eu acho que respondi as perguntas aqui. Eu vou ficando por aqui. É um vídeo, é uma live vídeo, digamos assim, para que essas perguntas ficassem aí gravadas, já que volto a dizer, o Instagram não permite mais subir vídeos, né? Então eu nunca fui fã de fazer vídeos também, até porque eu sou meio que perfeccionista, fico editando, fico fazendo, tem que fazer uns 10 vídeos. Então faz assim ao vivo e deixa gravado que tá tudo certo. Então, gente, para quem esteve presente aqui, muito obrigado pela presença, tá? Não precisaria estar aqui, porque isso vai ficar gravado.
Mas que bom que você está aqui e conseguiu receber essas informações também. Então, um beijo no coração, fiquem bem, fiquem na abundância, na alegria e na prosperidade que vocês merecem, tudo, tudo, tudo de maravilhoso para vocês. E se vocês estiverem escutando esse vídeo amanhã, depois, enfim, se você quiser compartilhar com alguém, acho que essa informação foi importante, quiser compartilhar com alguém, fique bem à vontade, certo? Se tiver que me falar alguma coisa também em relação ao vídeo, fique muito à vontade para questionar, fazer mais perguntas ainda, que se a gente não tiver informação, a gente vai, busca informação e traz informação aqui, que talvez seja também através de uma experiência informação. Então isso é bem bacana. Então, um beijo no coração, fiquem todos bem, uma boa noite para todos.